A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao seu canal da Escola Bíblica Dominical e também assuntos relacionados à teologia. Eu me chamo Fabrício. Hoje a nossa lição será muito relevante para os nossos dias. Você que não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal para que você receba as novidades assim que eu lançar novos vídeos. Ative o sininho e assim você receberá de primeira mão. Vamos lá, sem perca de tempo. Vamos para a nossa lição. Lição de número 8, 21 de fevereiro. Comprometidos com a Palavra de Deus. A lição de hoje nós vamos aprender sobre os 5 solas. Nós vamos aprender sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus, os obreiros aprovados, os maus obreiros. Nós vamos aprender sobre o que é o deísmo, o que é deísta. Comprometidos com a palavra de Deus. Irmãos, antes eu quero propor um desafio para você. Você antes de ir para o trabalho, você antes de ir para a escola, antes de ir para a faculdade, antes de ir na padaria, ou melhor, ao acordar, leia a palavra de Deus. Que a sua vida será transformada. Você vai mudando, haverá uma transformação na sua vida. O seu dia renderá muito melhor. Faça esse teste. Leia a palavra de Deus diariamente. Comprometidos com a palavra de Deus. Tá bom? Continuando, vamos lá. O nosso texto áureo vai nos dizer: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Não é o verbo de aguardar, de esperar não, tá? Às vezes você não tem a revista, dá a impressão de aguardar, de esperar não. É o verbo de guardar em seu coração. Bem-aventurados os que ouvem e guardam. Você não pode só ouvir para esquecer a palavra de Deus. Ouça e guarde. Em Lucas 6 vai nos dizer que aquela pessoa que ouve a palavra e as pratica. Ouça a palavra, guarde a palavra e pratique a palavra de Deus. Tá bom? A nossa verdade prática, a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Muito importante o escritor Ezequias ter colocado essa verdade prática. Nós temos sofrido vários ataques, descaracterizando a Bíblia Sagrada. Não caia nesses ataques. A Bíblia diz que no fim dos tempos serão enganados até o próprio escolhido. Até os escolhidos serão enganados. Então há uma maneira, ocorrerá futuramente de uma tal forma, um ataque tão grande contra as Escrituras, que enganarão até os escolhidos. Fique com a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada e a arqueologia andam juntas. A arqueologia vem comprovando a Bíblia diariamente, ano após ano. Como, por exemplo, os achados de Qumran. Nós temos os escribas que se preocuparam
de copiar a Bíblia fielmente, também conhecidos como doutores da lei, mestres da lei. A Bíblia, meus amados, ela contém 27 livros do Novo Testamento, 39 do Antigo, totalizando 66 livros canônicos. Você tem a palavra de Deus à sua disposição. Então seja comprometido com a palavra de Deus. Ela é autoridade divina, porque ela vem de Deus. A nossa introdução. Antes, leia essa leitura bíblica em classe para que possamos ganhar tempo. O nosso objetivo geral vai nos dizer demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. Por causa disso que eu fiz esse desafio para você. Objetivo específico: 1. Afirmar a autoridade da Bíblia. 2. Mostrar o zelo pela boa doutrina. 3. Pontuar os cuidados quanto aos modismos. A nossa introdução. Nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia. A maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. No vídeo passado eu falei sobre as 3 ondas, sobre os pentecostais clássicos. Tem slides lá para que você possa ler. Você que não adquiriu o slide, pode comentar aí que eu disponibilizarei com maior alegria. Queridos, o intuito deste canal, eu particularmente, eu disponibilizarei para você tudo de uma forma gratuita. Esse é o meu objetivo, tá bom? Tem canais, tem sites que cobram apenas para manutenção também, porque precisa pagar um profissional. Eu particularmente, eu que faço os slides, eu que edito os vídeos, eu propus de fazer esse trabalho para Deus de uma forma gratuita. Então você que quer um material, esses slides, você que quer esses comentários, você que quer outro material que faz referência da escola bíblica dominical, é só botar nos comentários que eu irei fornecer com maior alegria, tá bom? O meu objetivo é ajudar você nessa caminhada. Então fique conosco que eu te ajudarei com maior amor. Vamos para o nosso tópico de número 1, que vai nos dizer a autoridade da Bíblia. Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola Scriptura, ou seja, somente as Escrituras, um dos 5 pilares da Reforma Protestante. O nosso subtópico 1, sola Scriptura. Cada um dos 5 sola representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zwingli, entre outros. O brado de sola Scriptura significa que a Bíblia é a única regra de fé. Nós temos 5 solas, como você pode ver aí, que o primeiro é o sola Escritura, segundo, solos Christus, terceiro, sola Gratia, terceiro, o sola Fide, somente a fé, e o quinto é o soli Deo Gloria, somente é dado a glória a Deus. Esses 5 solas, queridos, ele aconteceu
no momento ali que estavam enfrentando a Contra-Reforma, onde que essas pessoas tentaram sistematizar esse que também pode dizer que é o slogan, tá? O slogan da Contra-Reforma. Continuando, e é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé. O escritor, ele vai dizer que o comentarista, existem outras religiões e essas religiões contêm outros livros, como os livros mórmons. A Testemunho de Jeová também tem, que nós conhecemos, a tradução do Novo Mundo, e mais tem também uma revista chamada Sentinela. A Igreja Católica tem as suas tradições, e por isso essas religiões, algumas delas, não têm a Bíblia como uma fonte de autoridade. Elas dizem que a Bíblia é como se fosse uma complementação. E esses livros têm mais autoridades do que a Bíblia. Em algumas delas, esse livro tem mais autoridade do que a Bíblia. Olha só o perigo. E por isso, queridos, tenha cuidado, porque a Bíblia, ela é a única regra de fé. É a única regra de fé. Nós vamos comentar sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus. E você vai poder acompanhar, estudar o que significa. Subtópico de número 2. Nossos fundamentos. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas como um movimento que baseia suas crenças e prática nas emoções e ensina a crença no cânon aberto. Infelizmente, algumas igrejas pentecostais, por grupos pequenos que não têm o zelo pela palavra de Deus, acaba manchando igrejas sérias que seguem fielmente os dons, as doutrinas. É o que acontece no nosso meio, infelizmente. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos no Novo Testamento. A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus. Não se preocupe que eu irei explicar essa declaração de fé. Terceiro subtópico, não somos deístas. Irmão Fabrício, o que é isso? Eu nunca ouvi essa palavra. Vou explicar para você. O deísta, meus amados, ele admite a existência de um Deus criador. Isso é um fato. Porém, ele rejeita sua atuação sobrenatural após a criação e a sua completa revelação à humanidade. Para o deísta, Deus criou o universo e todas as leis que o regem, mas depois de tê-lo criado, o entregou para ser eternamente autorregido por essas leis, sem participar ativamente dele. Em outras palavras, Deus criou o mundo, mas o teria entregado à sua própria sorte. Por exemplo, é como uma mãe que abandona o filho, ele utiliza o seu próprio instinto de sobrevivência. Vamos colocar assim um exemplo. Como o deísta não crê que Deus atua em sua criação, eles não acreditam em milagres, nem em nenhum tipo de intervenção sobrenatural. Para ele, Deus é um ser
único e absoluto, ou seja, não existe a Trindade. Deus é apenas uma pessoa e não três. Portanto, o deísta nega a divindade de Cristo e a existência do Espírito Santo. Olha o perigo aqui. Eu coloquei um vídeo para vocês, um estudo sobre o que é o pecado imperdoável contra o Espírito Santo. O que é esse pecado imperdoável? Acompanhe, eu coloquei textos bíblicos. Você que quer o slide, pode colocar aí no comentário, tá? Que eu fornecerei para você. Essa filosofia deísta é crida por quais grupos, irmãos? Vou botar um exemplo aqui, a maçonaria. Devido à crença de que Deus não se revela à humanidade, o deísta também não crê na inspiração divina das Sagradas Escrituras. Tampouco ele vai crer que Deus continua sustentando a sua criação. Mas anotem versículo bíblico aí. Colossenses 1,17 vai nos dizer: nele tudo subsiste. Hebreus 1,3, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Vamos para o nosso tópico de número 2, que vai nos dizer o zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para os crentes. Conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pelas igrejas com esse propósito. Subtópico 1. Ensino ou instrução. A palavra doutrina vem do latim doctrina, que literalmente significa ensino ou instrução, mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com o seu contexto. Quando o texto sagrado expressa e perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Doutrina, ela vem de Deus, a verdadeira doutrina. Não confunda usos e costumes. A doutrina, Deus cura, Deus salva. Não confunda com usos e costumes. Usos e costumes vêm do homem. A doutrina, ela vem de Deus. Subtópico de número 2. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria Palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito: interpretar as Escrituras para sistematizar o ensino da igreja. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. Nós temos, por exemplo, para que um exemplo que fique claro, nós temos o credo apostólico, que diz, o credo apostólico vai dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É mais resumido, é mais genérico, tá bom? E essa confissão de fé, ela é mais detalhada. Temos também a confissão de fé da Assembleia de Deus.
essa declaração de fé da Assembleia de Deus. E eu tirei do próprio livro da Assembleia de Deus, que vai nos dizer: a confissão de fé é mais elaborada do que os credos ecumênicos, que são uma forma de fé pessoal e começam com creio ou cremos. Tá bom? Então, a confissão de fé, o credo, ele é mais genérico, creio em Deus Pai, tal, e a confissão de fé vai especificar, vai detalhar melhor. E a confissão e a nossa, subtópico de número 3, continuando, a nossa confissão de fé é a Bíblia. A confissão de fé, que você pode ver aí, da Assembleia de Deus, são 16, tá bom? E essa confissão de fé começa com cremos, conforme diz neste livro. O primeiro, na telinha aí, que diz: na inspiração divina verbal plenária da Bíblia Sagrada. 2, em um só Deus. 3, no Senhor Jesus Cristo. Então, são 16. E através dos sumários aqui, o comentarista, ele colocou um estudo sobre essa declaração de fé da Assembleia de Deus. Eu louvo a Deus pela a igreja que ela tem por objetivo, ou que já estudou a declaração de fé das Assembleias de Deus, ou a sua igreja que já estudou a sua declaração de fé. É muito importante você saber que é o tópico de número 3. Para que serve a declaração de fé? O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias, refutar a nossa fé, refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convirtam ao Evangelho. A declaração de fé é para combater também as heresias, e também é uma confissão para dizer o que a igreja tem como a sua regra de fé, no que ela acredita. Então eu vou numa igreja, a igreja tem os membros lá, eu acredito em Deus, Pai, Espírito Santo. Não, mas tem um documento oficial, o que a igreja ela acredita. Você que faz parte dessa igreja, da Assembleia, procure comprar essa declaração de fé. Se aprofunde para conhecê-la melhor. E o modismo, subtópico de número 1. Essa palavra traz a ideia do que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrina que vêm e se vão. Efésios 4:14. Que tem caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveita. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. Quem não se lembra do dente de ouro, do dom da unção caicai, do sopro santo, da febre dos anjos? Então, meus queridos, são apenas modismo. Muitos hoje nós vemos, tá bom? Nós vemos, infelizmente, hoje no nosso meio, alguns desses ainda. Tem igrejas que ainda praticam. São homens que não têm compromisso com a palavra de Deus, pela ganância, tá? Pelo dinheiro, pelo status. Querem tudo, menos seguir a palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Subtópico de número 2. Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível.
testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja, reconhecido pelas pessoas que estão ao nosso meio, reconhecido por todos, tá bom? Porque o seu exemplo de vida não é na igreja, não é na igreja onde você está. Ser crente ali é muito fácil, queridos, mas o principal exemplo de vida que você pode ter como obreiro aprovado é você viver fora da igreja. Esse é o exemplo. Você fala palavrão, você tem uma conduta, que você tem o fruto do Espírito, você tem paz, você não se ira. As pessoas podem dizer, não, ele é diferente, o andar dele é diferente. Então você vai ser um obreiro aprovado. É a igreja, o corpo, esse corpo que irá compreender esse obreiro aprovado, não só da sua igreja, mas de outras denominações também, as pessoas que seguem a Cristo. Os maus obreiros e os obreiros... Não, voltando, perdão. Desde muito cedo na história do cristianismo que a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias ensinadas pelos falsos mestres. Os maus obreiros e os obreiros fraudulentos serão desmascarados e reprovados. Deus fará uma separação. Venham para cá, os benditos de meu Pai, para lá, malditos, porque eu não vos conheço. Mas eu não profetizei? Eu não disse isso? Será assim que irá acontecer. Hoje, infelizmente, a ganância tomou conta das igrejas. A ganância. Você que está numa igreja séria, fique nela. Problemas na igreja teremos, com certeza. Teremos em qualquer lugar. Mas numa igreja bíblica também tem problemas. Mas permaneça nela, porque cultuar a Deus, conseguir achar uma igreja séria, então agarre nela, agarre no seu líder, para que você possa seguir essa caminhada e morar com Deus. Subtópico de número 3. Como o obreiro que não tem que se envergonhar. Olha que lição. O termo obreiro, tanto em grego quanto em português, vem de obra, trabalho, e tem significado amplo no Novo Testamento. No sentido literal, refere-se ao trabalhador do campo. No sentido metafórico, a todos os que se dedicam à obra de Deus. E de maneira geral, aos apóstolos e demais oficiais da igreja. A nossa declaração de fé afirma: o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções da igreja. Você que é obreiro, faça a obra com alegria. Se for para limpar a igreja, limpe. Jesus Cristo veio para servir. Porque eu vejo que a pessoa, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou bispo. Pastor e bispo têm a mesma... são sinônimos, tá bom? É assunto para uma outra lição. O que eu estou querendo dizer é: a pessoa não pode varrer a igreja, não pode limpar a igreja, não pode servir de uma tal forma quando não está no culto. Lógico que o presbítero e o pastor têm as suas funções litúrgicas na hora, mas e depois, quando não está cultuando? Será que não pode pintar a igreja? Será que não pode fazer determinados serviços? Não, eu não posso porque eu sou pastor, eu não posso porque eu sou presbítero.
Não é assim que funciona, irmãos. Até mesmo o diácono. Tem diácono também que, né, só Deus na causa diz, não, eu não... Cadê que chama o membro? Coloca assim. Na prática funciona assim, irmãos. Mas aqueles verdadeiros obreiros aprovados, obreiros que fazem obra com amor, Jesus veio para servir. Jesus, ele disse isso. Eu vim para servir. E quem é você? E quem é você que se sente o fulano de tal, que se sente o maioral? Tá bom? Deus irá te julgar por essas coisas. Então, pé no chão, faça a obra de Deus, sirva aonde você estiver. O que maneja bem a palavra da verdade. O verbo grego para manejar bem é ortotomel, literalmente cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto. É uma palavra rara. Aparece uma só vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta. O emprego paulino dessa palavra é metafórico e muitas interpretações já foram estudadas ao longo dos séculos. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com aplicação para edificação espiritual da igreja. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos, por meio de indiretas. Púlpito não é lugar de desabafo. Nós temos visto acontecido muito isso. Essas indiretas no púlpito de nossas igrejas. As pessoas têm que ter a maturidade de, se for um líder, chamar no gabinete, chamar o pastor para poder conversar, ou resolva com o irmão no particular. Se é um ataque contra o seu líder, contra o pastor, tenha a maturidade de, quando o pastor chamar, ou você chamar o pastor, vá para o gabinete no particular, ou em outro lugar, irmãos. Converse, tire a limpo essa situação. Não deixe esse tipo de situação, essas indiretas, atrapalhar na sua caminhada cristã. Não dê indiretas no púlpito. Resolva a situação. E por mais que exista indiferenças, púlpito não é lugar de fazer isso. Nós temos 66 livros, nós temos muito assuntos a ser trabalhado, tá? Então, não faça esse tipo de coisa. Resolva no particular. Um detalhe também, existe um outro lado, o pensar teológico. Eu tenho visto muito isso. O pensar teológico tem afastado muitos cristãos. Por exemplo, um é pré, outro é pós. Entre outros pensares teológicos. Apenas dei um exemplo aqui. Se ele é pré, se eu sou pós, então... não, só vou andar com quem é pré. Não vou andar com quem é pós. Ou tem uma outra interpretação biblicamente de um determinado versículo, mas não chega a gerar uma heresia que fere os princípios, apenas uma outra visão. Então, queridos, existe essa diferença, o pensar teológico. Respeite a opinião de quem pensa teologicamente. Tá? Não afaste essas pessoas, não é assim que funciona. Tenha a maturidade de reconhecer e também de viver com a diferença dos outros. Tá bom? E assim eu finalizo a nossa aula. Vamos para a nossa conclusão.
Nós temos compromisso com a Palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Única e exclusiva é a Palavra de Deus, é a origem, a Bíblia Sagrada, ela é única para nós porque a origem dela provém de Deus. Não existe outros livros, não existe outras fontes. E com isso, seja um obreiro digno, seja um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem que se envergonhar. E assim eu fecho esta maravilhosa aula. Até a próxima lição. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus.